nossa disciplina Bibliologia 2 para sequenciarmos os nossos estudos. Desta feita, nós iniciaremos a nossa terceira unidade, unidade 3, quando a partir de agora daremos ênfase no estudo sobre a igreja. A disciplina Bibliologia 2, ela dá ênfase à questão da Bíblia e também à questão da igreja à luz da Bíblia. A lição de número 7 que estudaremos tem por título A Base Bíblica da Igreja. É a primeira lição dessa unidade 3 e nós estaremos estudando aqui sobre a igreja definida, o Antigo Testamento e a igreja, os evangelhos e a igreja e o povo de Deus no Novo Testamento. Iniciaremos exatamente pela questão de definição do termo igreja. A palavra igreja, ela deriva, nós estamos na página 128 do nosso manual. A palavra igreja tem origem no grego eklesia. Geralmente, se aportuguesando o termo, geralmente se pronuncia, nós ouvimos muitas pessoas pronunciarem eclésia, mas a pronúncia do termo grego é eclesia. Eclesia é uma expressão que, no contexto de fora da igreja, do período e tempos onde a língua grega foi a língua universal no período bíblico, principalmente no contexto do Novo Testamento, a palavra passa a ideia de uma assembleia de cidadãos regularmente convocada, baseada em critérios bem definidos. Nós costumamos ver nos nossos compêndios teológicos o significado chamados para fora. Também essa expressão, essa definição mais concisa se aplica ao sentido grego de eclesia ou eclésia, como geralmente nós ouvimos ser pronunciado. Igreja, nesse conceito ou definição bíblica, é preciso ser entendida a igreja como não apenas uma denominação, de forma alguma. A igreja, no contexto bíblico, não se refere a uma denominação específica. Também não é uma extensão ou continuidade ou uma facção do judaísmo. A igreja é vinho novo. A igreja é coisa nova. Jesus falou, não se põe vinho novo em odres velhos, nem remendo novo em tecido velho. Então, embora a igreja nasça no contexto judaico, ela não é uma continuidade do judaísmo. Isso precisa ficar muito bem claro. Como já falamos, também não é uma denominação. A igreja também não é simplesmente uma entidade social. A igreja, ela tem origem espiritual. Embora ela viva no contexto da vida em sociedade, ela tem a sua importância social também, mas, acima de tudo, a igreja, ela nasce de forma sobrenatural, como um organismo espiritual. Ela é mantida e sustentada espiritualmente, e o seu destino e a sua missão e destino também são, acima de tudo, espirituais. Há outras responsabilidades que envolvem a igreja militante, a igreja no seu dia a dia, mas a prioridade da igreja, ela é espiritual. Compreendendo essas questões da definição de igreja, vamos falar agora um pouco sobre
o Antigo Testamento e a Igreja. No nosso manual, a partir da página 129, na página 129, mais especificamente, se trata do assunto o Antigo Testamento e a Igreja. E aqui é bem colocado que numa das traduções das Escrituras hebraicas, a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico, das Escrituras, daquilo que chamamos do Antigo Testamento, é uma tradução das Escrituras hebraicas ou do Antigo Testamento para a língua grega. Quando a Septuaginta traduziu o texto hebraico para a língua grega, a palavra kahal, no hebraico, foi traduzida na Septuaginta para eclesia, ou seja, a mesma expressão que no Novo Testamento foi usada para igreja, no Antigo Testamento grego, ou seja, na tradução grega do Novo Testamento, na Septuaginta, o termo kahal, congregação, foi traduzido por eclesia. Nós temos em Deuteronômio 9:10, que é um texto indicado no nosso manual, e em Deuteronômio 10:4, as expressões congregação. Por exemplo, Deuteronômio 9:10, podemos ler, diz assim: E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da congregação. Então, essas expressões na Septuaginta foram traduzidas por eclesia. Agora, nos chama a atenção, no Novo Testamento, que para distinguir a comunidade judaica da comunidade cristã, o que acontece? No Novo Testamento, o termo eclesia, ele é usado de uma forma mais direta, de uma forma mais específica, para se relacionar ou se relacionando à Igreja de Jesus. E quando se vai falar da comunidade judaica, a comunidade cristã é designada de eclesia, enquanto a comunidade judaica, no Novo Testamento, geralmente se usa o termo sinagoguês, para se referir à comunidade judaica e diferenciá-la da comunidade cristã, eclesia. Então, nós temos sinagoguês para a comunidade da fé judaica e eclesia, no Novo Testamento, para a comunidade da fé cristã. Em Atos 5:11, Atos, capítulo 5, versículo 11, só conferindo, aqui diz a Bíblia, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Igreja aqui, eclesia, comunidade da fé cristã. Em Atos 8:1, nós lemos: E também Saulo consentiu na morte dele, se reportando a Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Então, veja o que interessante. A igreja que estava em Jerusalém, igreja, eclesia, comunidade cristã. Só que em Jerusalém nós tínhamos também a comunidade judaica, que não mais, de forma técnica, é usado o termo eclesia para se referir à comunidade judaica, como vimos, mas sim a expressão sinagoguês. Okay? Então, há, tecnicamente, essa diferença no Novo Testamento, nas expressões utilizadas na língua grega para se referir à comunidade judaica e à comunidade cristã.
No contexto do Antigo Testamento, tendo considerado essa questão da terminologia, nós vamos identificar algumas similaridades, a algumas questões que, na relação de Deus com o povo de Israel, se assemelha à sua relação com a igreja. Então, por exemplo, página 129, tanto a comunidade de Israel, a comunidade judaica, o povo hebreu e a nação de Israel posteriormente, foram, foram chamados para fora de um contexto, como a igreja também. Então, nós vamos encontrar no Antigo Testamento o pai da nação de Israel, o pai do povo hebreu, Abraão, ele foi chamado para fora da sua terra. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. Depois, Deus tira para fora do Egito o povo hebreu que ali estava escravizado e conduz o povo para a terra prometida, suprindo todas as suas necessidades. Da mesma forma, a igreja, há sempre essa conotação de Israel sendo liberto da escravidão do Egito e daqueles que creram em Jesus, assim como os israelitas creram em Deus no episódio da marca do sangue nos umbrais das portas. Ali foi um ato de fé e obediência, e essa fé e obediência resultou em libertação. E aí há sempre essa ideia da nossa libertação enquanto crentes em Jesus por meio da fé, pela graça de Deus por meio da fé. É sempre graça de Deus envolvida. Então, Deus também, por essa fé, ele nos tira da escravidão do pecado. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi tirado para fora de um contexto, foram libertos. No Novo Testamento, a igreja também, ela é composta por pessoas que estão no mundo, mas que não são mais do mundo, que foram libertas do poder do pecado, e essas ideias caminham de forma paralela, lado a lado, apontando para essa relação proximal entre Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Povos de Deus separados, chamados para fora com um propósito específico. Além dessa chamada para fora, ela é uma chamada com uma finalidade. Tanto Israel como a igreja de Jesus foram chamados para fora com propósitos definidos, com algumas finalidades, e uma destas finalidades nós veremos algumas outras questões relacionadas a propósitos, mas aqui na chamada para uma finalidade está uma ênfase de que o povo de Israel foi chamado com um destino, um ponto de destino específico, que era a terra prometida. Em Levíticos 26 e 12, nós vamos ler Levíticos 26 e 12. Nós podemos ler a seguinte expressão: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Antes de enfatizarmos o destino do povo, nós vamos enfatizar essa questão aqui. Deus chama para uma finalidade, essa finalidade tem a ver com um destino,
que vamos citar daqui a pouco de forma mais específica, mas esse destino e no caminhar a este destino, a proposta de Deus é uma proposta relacional. Não é simplesmente Deus guiando o povo para a terra prometida, mas é Deus no meio do povo, caminhando junto com o povo e se relacionando com o seu povo. Por isso, Levíticos 26:12. E andarei no meio de vós. Como é lindo isso, não? Não apenas guiarei, eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Que designação maravilhosa, não? Pessoal, relacional, que era a intenção desse Deus pessoal, vivo, em relação ao seu povo. Deus é um Deus de relacionamentos. É muito parecido o que nós lemos aqui de Deus andando no meio do seu povo, sendo Deus e o povo o seu povo. Essa ideia está muito próxima daquilo que lemos em Mateus 18:20. Mateus 18:20. Mateus 18:20. Veja que expressão maravilhosa de Jesus, onde lemos: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A intenção de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus é estar no meio, entre o seu povo, nesse caminhar que envolve um se relacionar. Então, Deus de Israel e o Senhor da igreja, o Deus único e verdadeiro, é um Deus que tem prazer de andar no meio, de caminhar no meio, de estar no meio do seu povo, nesse relacionamento pessoal. Agora, sim, depois dessa chamada para uma finalidade que envolvia um relacionamento, nós temos também o que é um chamado para estar juntos. Não apenas Deus deseja que se relacionar com o seu povo, mas que o seu povo viva em comunidade, se relacionando entre si. Então, na sequência da nossa lição, do nosso manual, nós temos que é uma chamada para uma finalidade. Essa finalidade, já vimos, é um relacionamento pessoal. Depois nós temos que é um chamado para estar juntos. A comunidade de Israel e a própria expressão comunidade tem a ver com conviver. Não é só apenas se identificar com o grupo, mas se identificar através de uma convivência. E aí o povo hebreu, desde o seu nascimento, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, as tribos que dali nasceram, o crescimento do povo, o estabelecimento a caminhada pelo deserto, o estabelecimento na Terra Prometida, tudo isso implica num povo que foi chamado para fora para viver em comunidade, com diretrizes, com orientações prescritas pelo próprio Deus para nortear essa vida social e comunitária, essa vida relacional comunitária. Mais uma vez colocando a palavra aqui, relacional. Com a igreja não é diferente, e estamos falando ainda desses pontos em comum entre a comunidade da fé do Antigo Testamento e a comunidade da fé do Novo Testamento, com ênfase na igreja, e o Antigo Testamento com ênfase em Israel. Ambos povo de Deus, né? Povo de Deus da Antiga Aliança, povo de Deus da Nova Aliança. Da mesma forma que Israel foi chamado, aquele povo, para viver em comunidade, também a igreja. Atos, capítulo de número 2, Atos, capítulo de número 2, vai de uma forma bem específica, versos 44 e 46. Atos 2, 44 e 46 vai nos falar dessa vida, entre outros textos. Atos 2, 44 e 46 vai falar dessa vida da igreja em comunidade ali em Jerusalém. O versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E o 46 diz: perseverando unânimes todos os dias no templo. Então a igreja, assim como Israel, tinha essa marca comunitária. E daí, uma das ideias atuais, ou distorções atuais
do conceito de igreja é a desigrejação de pessoas. A gente vive hoje várias questões que envolvem a igreja. O nosso próprio manual traz, na sua introdução, a questão do denominacionalismo, das instituições para-eclesiásticas, de igrejas em células. Há uma diversidade de denominações, há uma diversidade de modelos, e há, inclusive, hoje, a ideia de uma desigrejação, que é praticamente o ser igreja sem ser comunidade, o que é contraditório, porque toda ideia de igreja é plural, é comunidade que se relaciona. Daí as figuras de família de Deus, edifício de Deus, o corpo de Cristo, o templo, o edifício, né? já citamos, são ideias plurais. São ideias plurais. E mesmo quando a Bíblia fala de uma figura no singular como a noiva de Cristo, nesse termo singular, por trás há uma ideia plural também. Ok? Então, como igreja, nós fazemos parte de uma comunidade, assim como Israel, nós fomos chamados para convivermos, vivermos juntos, e não para encontros pontuais e semanais apenas. Então, a igreja não foi chamada só para encontro, foi chamada para encontro e vida comunitária, dia a dia, perseverando dia a dia, se relacionando dia a dia, compartilhando dia a dia, se importando dia a dia, servindo dia a dia, juntos, ligados, unidos, unânimes, chamados para um lugar. Como já tínhamos citado, a igreja ela foi chamada para um lugar, assim como a comunidade e como o povo de Israel também no Antigo Testamento. Então, por exemplo, nós vamos ler em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Esse chamado de Deus para o seu povo, para o povo de Israel, para um lugar específico. Êxodo capítulo 3, verso 8 e 17. 3 e 8 nós lemos assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E no verso 17, uma repetição narrativa, nós lemos: portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Essa repetição narrativa, ela é proposital para dar ênfase àquilo que Deus estava enfatizando aqui nessa conversa, nesse comissionamento a Moisés. E a ênfase, uma das ênfases que Deus dá aqui é no destino do povo, para onde Deus está tirando, mas não apenas está tirando e libertando o povo do Egito, mas conduzindo-o para um objetivo, para um lugar específico, não um povo que sai de forma aleatória, sem rumo, sai com rumo certo. E o mesmo acontece com a igreja. Vamos ler Filipenses 3, 20 a 21. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 a 21. Da mesma forma, a igreja não caminha de forma aleatória, sem rumo. A igreja tem destino. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus não apenas tirou o seu povo no Antigo Testamento para fora, como tirou a igreja, e a igreja é composta de pessoas
tiradas para fora. Deus guia, Deus está no meio do seu povo, e esse povo caminha para um destino específico. O povo de Israel caminhou para a terra prometida. Nós estamos caminhando para o céu prometido. E Deus é aquele que nos guarda, nos guia e que nos conduz, como já falamos, não apenas apontando o destino, mas caminhando junto conosco, dia a dia, até nos portar, até nos conduzir, nos estabelecer no lugar que ele preparou para nós. Jesus foi preparar esse lugar e voltará para nos conduzir até lá. Glória a Deus por isso. Enquanto a igreja caminha, assim como o povo de Israel, precisa atentar para a disciplina, organização, obediência, fé, visão e discernimento. Se nos afastarmos dessas questões, ou aquele que se afastar, ele vai sair fora, aí deixa de sair fora para vir ser igreja e passa a sair fora da igreja e perder o rumo. A promessa de Deus é para a igreja, aqueles que estão em Cristo e que permanecem nele. É uma promessa corporativa que envolve exatamente a vida daqueles que creram em Jesus e que foram inseridos na igreja, corpo de Cristo, organismo vivo que caminha para na direção e para o lugar que Deus determinou para a vida da igreja. Então, fomos chamados também, assim como o povo de Israel, para um lugar. Falemos agora um pouco sobre os evangelhos e a igreja. De que forma a igreja de Jesus ela foi citada ou percebida ou apresentada nos evangelhos. As citações são pouquíssimas, praticamente se reduzem a duas. A primeira, a menção da igreja nos evangelhos, nós encontramos em Mateus 16, 18. Vamos para o evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18, onde nós lemos: Pois também eu te digo, versão Almeida Revista e Corrigida, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra sobre qual a igreja está edificada é o próprio Jesus. 1 Coríntios 3 e 11. Ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus. Jesus é a pedra sobre qual a igreja está edificada. E no final do versículo, aí sim vai aparecer, vai continuar falando sobre a igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus termina afirmando que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas verdades nós temos aqui. A primeira verdade é que Jesus é o fundamento da igreja. Ele é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Os apóstolos, eles vão ser chamados também, o termo fundamento dos apóstolos vai ser citado no Novo Testamento, apontando para os seus ensinos, as orientações que os apóstolos, usados por Deus, transmitiam para a igreja. A importância dos apóstolos é fundamental nesse processo de edificação, por isso a expressão fundamento dos apóstolos é também utilizada, a palavra fundamento é também utilizada associada aos apóstolos. Mas não é sobre homem ou homens que a igreja está edificada. A igreja está edificada sobre um firme fundamento, sobre a pedra angular, que é Jesus. E por ela estar edificada sobre Jesus, ela é indestrutível. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno,
Aqui em Mateus 16, 18, é uma tradução do grego Hades. Hades. E algumas interpretações são dadas para essa expressão. Pelo menos duas eu vou mencionar aqui. As duas são possíveis e, independente de se seguir uma ou outra interpretação, a verdade é a mesma. A indestrutibilidade da igreja. Ok? A igreja é indestrutível. Então, a primeira interpretação é que essas portas do inferno são forças malignas, diabólicas e demoníacas que atuam, que combatem contra a igreja. As fortalezas, os poderes das trevas. É uma interpretação para as portas do inferno. Uma outra interpretação para a expressão portas do inferno ou do Hades é relacionada à morte, à própria morte. E seria que as portas da morte, os poderes da morte, também não prevaleceriam sobre a igreja. Então, portas do inferno, que interpretada como poderes ou fortalezas ou forças do mal, ou como os poderes da morte, de uma forma ou de outra, essa questão aponta para o fato de que a igreja é indestrutível, porque Jesus é o Senhor da igreja. É sobre ele que a igreja está edificada e ele triunfou sobre a morte e sobre toda a potestade. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então, louvamos a Deus porque Jesus é o Senhor da igreja e nele a sua igreja tem vitória. O triunfo da igreja está assegurado contra os poderes das trevas e contra o poder da morte. Glória a Deus. Agora nós avançamos para a segunda menção de igreja nos evangelhos, do termo igreja, do grego eclesia, e encontra-se em Mateus, mesmo evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-eu a igreja, a eclesia. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Na segunda menção da expressão eclesia ou igreja nos evangelhos, e no mesmo evangelho de Mateus, a expressão é citada num contexto de orientação de como a igreja lidar com a questão da reconciliação entre as pessoas, ou seja, de como a igreja deve arbitrar as questões internas. Então, Jesus já diz e já fala que a igreja, a comunidade da fé, é a instância própria para se julgar, para se decidir diversas questões, inclusive questões de atritos e processos de reconciliação entre irmãos. Esse assunto, esse tema da igreja como o local das decisões de suas diversas questões, além de aqui em Mateus, vai perdurar e vai aparecer em outros momentos no Novo Testamento. A igreja como instância arbitral das questões que lhe diz respeito e que são levantadas e que precisam ser tratadas. Nós vamos citar alguns textos onde isso aparece com muita clareza. Por exemplo, em Atos capítulo 6, verso 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 4. Diz a Bíblia: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Temos um problema.
uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, a igreja, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, nós percebemos aqui a igreja sendo convocada para tratar e decidir sobre uma questão, um problema que estava gerando um atrito entre irmãos. Uma outra questão que envolve a igreja, nós vamos encontrar no mesmo livro de Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículos... Nós vamos ler 3 versículos para resumir a passagem. Verso 1, verso 2 e verso 22. Atos 15. Atos 15, verso 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, olha aqui a questão de atritos, de problemas a serem resolvidos, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Verso 22. Já é a solução do problema depois de uma discussão, de um debate convocado, onde a igreja, a comunidade da fé foi convocada. Verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Barnabé e Saulo a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram, e aí vem a descrição da decisão. Então, a igreja é o local da solução de conflitos, da discussão, da avaliação e da busca pela solução de conflitos e reconciliação. Um último texto, 1 Coríntios, capítulo 6, falando do papel da igreja enquanto mediadora de conflitos da sua comunidade, da própria comunidade, da comunidade da fé. Ainda estamos falando da segunda menção da igreja nos evangelhos, associada a esse assunto, né, que estamos desdobrando. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? E aí Paulo continua recriminando no versículo 6, dizendo: mas o irmão vai a juízo com os irmãos, e isso perante os infiéis, quando deveria ir diante da comunidade da fé. O verso 4 é importante mencionar também. Então, se tiveres negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. E aí vem o verso 6 que já citamos. Então, a igreja é a instância própria para a solução dos seus próprios conflitos e questões. É um escândalo quando se busca fora da igreja a solução das questões que são pertinentes à igreja e problemas que nascem no contexto da igreja. Isso é um fato, mas que, lamentavelmente, se vê aqui e ali. Queridos, caminhando para o encerramento desta 7ª aula, falando sobre igreja, e nós já temos visto que a Bíblia não apenas fala-nos da origem da igreja, mas ela nos traz
as diretrizes para o caminhar da igreja e para o conviver na igreja, questões estas que ainda serão tratadas nas próximas lições, o fundamento do ser igreja, do viver como igreja, do caminhar como igreja, é a Bíblia Sagrada. É nela que repousa a eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, bibliologia e eclesiologia são duas doutrinas afins, porque toda a eclesiologia deriva da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o fundamento que norteia e que dá sustentabilidade à igreja nas questões de fé, nas questões morais, nas questões diversas. O povo de Deus no Novo Testamento. Para esse assunto, nós vamos nos reportar, conforme inclusive menção do nosso manual, página 134 e 135, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. O povo de Deus no Novo Testamento. É uma declaração que foi feita também de forma muito similar à nação de Israel, ao povo de Israel. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, Êxodo 19, verso 5 e verso 6, vocês vão ler e encontrar uma declaração muito similar a esta que nós vamos mencionar agora, que encontramos em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Só conferindo aqui. Perdão, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus no Novo Testamento. Vamos ver, não há problema algum, o versículo que nós citamos em Êxodo 19, verso 5 e 6. Êxodo 19, versos 5 e 6. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí Pedro diz, vocês são a nação, a geração eleita, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aqui o sentido de ser igreja, o povo eleito, um povo adquirido, assim como o povo de Israel, um povo chamado para fora, para ser sacerdócio real, um povo mediador. Mediador tem a ver com sacerdócio. O sacerdote era o representante do povo em relação a Deus. O profeta era o representante de Deus em relação ao povo. Como nós mediamos, somos sacerdotes, o reino sacerdotal com a missão mediadora de comunicar a verdade, com uma missão de ser nação santa. Nessa definição, nessa questão do povo de Deus no Novo Testamento, há uma similaridade muito grande com o povo de Deus do Antigo Testamento, que foi chamado para ser um povo santo, um povo separado, chamado para fora, no sentido de uma vida santa, que promove a glória de Deus. Chamados para fora, mas para viver no meio. Parece um paradoxo, não? É porque o chamado para fora é um chamado para fora do sistema caído e mundano, chamado para fora da vida de pecado, mas um chamado
para fora no sentido de consagrado para um propósito específico, para uma vida santa e um propósito santo. Então, por isso, nação santa, povo sacerdotal, mediador, que anuncia, que proclama as virtudes daquele que chamou para fora das trevas e nos trouxe para a luz, para sermos luz em meio às trevas. A nossa vida como igreja, como povo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo proclamador das virtudes de Deus, é proclamar e viver para a glória de Deus. E aí sim, verso 11 e 12. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, daqueles desejos da carne que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Precisamos ser um povo proclamador, mas um povo que no viver promove também a glória de Deus. Estas são as marcas e características do povo de Deus, de sua eclesia no Novo Testamento. Que o Senhor nos ajude, que o seu Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreender essas verdades e, acima de tudo, coopere para fazermos viver essa realidade de ser povo de Deus, comunidade da fé, chamados para fora para promover a glória de Deus. Queridos, compreendendo essa dimensão da base bíblica para a igreja, nós estudaremos no nosso próximo encontro a lição de número 8, que tratará sobre a natureza da igreja. Então, permitindo Deus, este será o nosso próximo assunto. E mais uma vez aqui nos despedimos, desejando a vocês que as bênçãos do Senhor permaneçam sobre as vossas vidas, enviando a cada um grande abraço e até a próxima, se o Senhor, nosso Deus, assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.